E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Boa tarde. Estou aqui para gravar um videozinho mais uma vez para conversar com vocês sobre dois assuntos. Um deles é um gênero textual chamado sinopse e o outro assunto é artigo definido e artigo indefinido. Tá bom? Vamos começar? Seguinte, gente, vocês já ouviram falar nessa palavra sinopse? Vocês sabem o que poderia ser uma sinopse de filme, por exemplo? A palavra sinopse significa uma visão geral de alguma coisa, que também pode ser chamado de síntese ou de resumo de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um livro, certo? Esse livro é O Cortiço, do autor Aloísio Azevedo. Um ótimo livro, por sinal. Esse livro ele tem 230 páginas, mais ou menos. Mas aqui atrás eu tenho um pequeno resumo. É uma sinopse do livro, que é para eu ter mais ou menos uma ideia do que fala o livro. Com o filme é do mesmo jeito. Existe a sinopse de filme, que, por exemplo, quando você está querendo assistir um filmezinho, mas você quer ter mais ou menos uma ideia do que o filme ou aquele desenho fala, você pode digitar na internet e procurar assim, sinopse do filme A Pequena Sereia, por exemplo, né? Então você vai ter uma ideia do que trata o filme A Pequena Sereia. A sinopse, ela tem algumas características importantes. Por exemplo, os textos das sinopses são textos curtos. Claro, né? Volta aqui ao exemplo. Esse livro tem 200 e poucas páginas e a sinopse é apenas uma paginazinha, apenas um resuminho para eu ter uma ideia. Outra coisa, a sinopse, ela tem um texto que precisa ser claro, precisa ser objetivo. Outra característica importante da sinopse, a sinopse é escrita na terceira pessoa. Será que você se lembra o que é a terceira pessoa? Qual é a terceira pessoa? Vamos lembrar aqui dos pronomes pessoais. Vamos ver aqui agora qual é a primeira pessoa. Eu é a primeira pessoa. Qual é a segunda pessoa? Tu. E qual é a terceira pessoa? Ele ou ela, certo? Quando você lê uma sinopse, será que a pessoa está escrevendo sobre ela na sinopse? Será que a sinopse é um texto escrito sobre você mesmo ou sobre a pessoa que escreveu? Não, a sinopse é um texto escrito sobre um livro ou sobre um filme. Então ela é escrita na terceira pessoa. Por exemplo, se eu fosse escrever um texto na primeira pessoa, eu diria assim, fiz isso, passei por aquilo, me encontrei. A sinopse não, a sinopse vai falar na terceira pessoa, vai falar do filme, vai falar da história do filme, ou seja, aconteceu isso, né? Ou não aconteceu, ou a trama, a história se desenrola dessa forma ou daquela forma, certo? Então, a sinopse ela é escrita na terceira pessoa. Outra informação importante é que quando você vai comprar um DVD, por exemplo, se você fosse numa loja comprar um DVD de um filme, na parte de trás da capa tem a sinopse. E lá na sinopse, além do resuminho, também tem uma ficha técnica. O que é a ficha técnica? São as pessoas os atores do filme, são os produtores, os diretores, ou seja, os criadores da história, tá bom? E a finalidade, portanto, da sinopse é dar pra gente uma ideia geral, um resumo de algum filme ou de algum livro. Tá beleza, gente? Bem tranquilo. O outro assunto que eu falei que ia falar era de artigos definidos e indefinidos. Você se lembra o que é isso? Nós já falamos disso na escola. Artigo é aquela palavrinha que está associada ao substantivo. Vamos pensar aqui. O livro. Livro é o substantivo. O é o artigo, certo? Vamos pensar aqui. Um violão. Violão é o substantivo. Um é o artigo. Beleza? Para que serve o artigo, gente? O artigo, ele serve para determinar duas coisas no substantivo. Ele serve para determinar o gênero do substantivo, se é gênero masculino ou feminino. Por exemplo, quando eu digo o livro, livro é um substantivo do gênero masculino. Por isso, o artigo tem que ser o. Mas se eu quisesse falar da cadeira, onde eu estou sentado aqui, a cadeira. Cadeira é substantivo. A é o artigo. A cadeira. Ou seja, o artigo combinando com o substantivo.
Mas o artigo também tem a finalidade de determinar o número do substantivo também. Por exemplo, aqui na minha estante eu tenho os livros. Se você reparar, eu estou usando o artigo os para me referir a mais de um livro, para me referir ao plural. Então, o número do substantivo é se ele é singular ou se ele é plural. Então, se eu quisesse falar apenas de um livro, então, o livro está no singular, os livros está no plural. Então, lembre-se sempre, o artigo ele sempre está relacionado com o substantivo e ele serve para determinar o gênero do substantivo e o número do substantivo. Quais são os artigos, gente? Os artigos eles são divididos em dois, artigos definidos e artigos indefinidos. Vamos conhecer os definidos? O, a, os, as. Então, por exemplo, o amigo, artigo definido. A amiga, artigo definido. Os livros, artigo definido. As casas, artigo definido. Beleza? Mas também tem os indefinidos. Uma, uns, umas. Por exemplo, um amigo, artigo indefinido. Uma amiga, artigo indefinido. Uns carros, artigo indefinido. Umas frutas, indefinido. Então, gente, os artigos definidos, por exemplo, eles dão uma ideia mais definida do que é aquele substantivo. Então, por exemplo, o livro. Quando eu falo o livro, eu estou com um livro específico na minha cabeça. Eu estou definindo o livro. Quando eu digo um livro, ele é indefinido. Pode ser qualquer livro, certo? Então, eu espero que vocês consigam aí resolver essas atividades que são bem simples, tá bom, gente? Um abraço, até mais.